sobre o Palmeiras, que tentou mais uma vez a contratação de Marcel Ruiz, volante que atua no México. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Sobre o Palmeiras, que tentou mais uma vez a contratação do volante mexicano Marcel Ruiz, atleta que pertence ao Toluca, só há 25 anos de idade, já havia sido alvo do próprio Palmeiras na metade do ano, mas o tempo passou e a resposta do Marcel Ruiz foi a mesma. Ele não pretende deixar o Toluca para jogar no futebol brasileiro. O sonho do Marcel é atuar num clube europeu. Na janela da metade do ano não existiram propostas, mas agora ele está convencido de que pode chamar atenção, especialmente porque o time dele acaba de ser campeão mexicano e ele teve enorme destaque. Multa desse jogador é de 16 milhões de dólares, ou 88 milhões de reais. O Palmeiras até cogitou se aproximar do pagamento dessa multa, tudo para ter o Marcel Ruiz como o primeiro homem da proteção, até porque Aníbal Moreno e Emi Martínez não conseguiram vingar, mas diante da recusa do atleta, o Palmeiras vai precisar buscar outras opções. Já havia contado para vocês que Fabinho do Al Ittihad está nos planos, mas esse cara só pode ser contratado a partir de junho de 2026. Ele tem contrato no Al Ittihad e ganha 11 milhões de reais por mês. Só para completar, em relação a zagueiros, muita dificuldade nas tratativas com o Vitão do Internacional e Nino do Zenit. Hoje o Palmeiras está pessimista em relação ao Vitão e com poucas esperanças sobre o Nino. Traz notícias pra gente do que ele viu e ouviu na reunião do Conselho do Palmeiras, hein, Leila Pereira? Lucas, é com você. Tudo bem, Renata? Pois é, muita treta e discussão no Palmeiras ontem. Vamos explicar essa situação agora por aqui. Bom, o Verdão aprovou o orçamento para 2026, bilionário, né? 1 bilhão e 200 milhões de reais em arrecadação com superávit, ou seja, pretende fechar 2026 no azul em cerca de 11 milhões e 200 mil reais. Aí, durante a reunião do Conselho Deliberativo, um dos conselheiros pediu a palavra e criticou Leila Pereira em dois aspectos. Primeiro deles, por ter gasto muito em 2025, mais de 600 milhões de reais em reforços, e o time ter conquistado apenas 3 vice-campeonatos, né? Eu vejo essa gestão perdulária, incompetente, gastou 700 milhões de jogadores medíocres. E quem não entende de futebol não pode ser presidente do Palmeiras. Quem não entende de futebol tem que ficar em casa. Você é covarde. Você não vai me chamar de covarde. Você é covarde. Quem é você? Quando o Palmeiras caiu 2 vezes, quase a terceira vez, você veio aqui dar escândalo? Depois, esse conselheiro, o José Corona Neto, falou sobre a possibilidade e criticou Leila Pereira por tentar, talvez no futuro próximo, um terceiro mandato. E a Leila respondeu dizendo as seguintes palavras. Abre aspas. Nosso estatuto prevê a possibilidade de ser alterado, então não é golpe. Se o conselho decidir a alteração, não é golpe. Fico feliz que tenham pensado nisso por mim. Eu sou conselheira vitalícia. Essa questão de alternância de poder não acontece no Real Madrid, né? O presidente está lá há 20 anos e ganhando tudo. Leila segue. Isso é sobre competência. Se a alternância de poder é saudável, então por que existem conselheiros vitalícios? Por que não alternância de poder também no conselho? E é meio contraditório quando conselheiros vitalícios reclamam de golpe, fecha aspas. Então, Renata, teve bate-boca, teve discussão, a Leila até mesmo disse que vai acionar esse conselheiro na justiça, enquanto ele foi retirado da reunião depois de toda essa confusão. Nessa mesma noite, né, a Leila acabou sendo nomeada como uma representante brasileira no comitê da FIFA. Isso aconteceu em paralelo a essa reunião do Conselho Deliberativo. Então a Leila vai participar de congressos relacionados a competições do futebol masculino. Para a gente fechar as informações do Palmeiras, falamos agora sobre Bruno Rodrigues, que será punido quando voltar das férias. A gente lembra o caso dele, né? O Bruno Rodrigues acabou jogando um campeonato, disputando um campeonato na terra natal dele, no Rio Grande do Norte, sem ter avisado a diretoria alviverde. Vamos falar um pouquinho das coisas do Palmeiras, que tem muita coisa acontecendo nesses últimos dias aí, e eu tenho que vir aqui para a gente bater esse papo aqui, para a gente entender o que está acontecendo, né? São vários assuntos. Primeiro, boa notícia, a renovação do Abel, que está assinadinha em 2027. Legal, a gente vai continuar tendo o Abel. Tomara que ele venha para esse ano de 26 aí renovado, com a cabeça boa,
algumas coisas precisam ser mudadas, né? O Abel também precisa ter alguns entendimentos diferentes do que foi essa temporada 2025, uma temporada ruim, só de vice-campeonato, investimento alto, jogadores que foram contratados que não têm que estar no Palmeiras, e algumas decisões já começaram a ser tomadas, né? Então vamos falar sobre elas. Primeiro, a gente já ouviu que o Mikael deve sair, não deu certo o Mikael. Inclusive, a gente lembra aquele gol do Campeonato Paulista ainda, né? O único gol que definiu o campeonato. O Mikael dá uma brecha ali para o Yuri, joga ele para o fundo, enfim, faz muito tempo já. Mas o Mikael não conseguiu fazer boas atuações no Palmeiras, não conseguiu se firmar como titular, não conseguiu nem ser um bom reserva, na verdade. Então, não conseguiu ser esse jogador importante, diferente do Fux, né? O Fux veio para ser reserva, era reserva, o Murilo machucou, ele virou titular, virou jogador importante, joga de primeiro volante. Aliás, eu acho que ele pode ser melhor aproveitado como primeiro volante. Eu acho que se ele entrar por ali, o Fux, que tem esse passe muito bom, jogador que joga de cabeça erguida, que marca bem, chegou para mim a ser titular em alguns momentos do Palmeiras, depois o Abel voltou o Murilo, mas o Fux foi bem. Então, jogador que vai ser comprado, né? Definitivo aí. Isso aí já está, desculpa aí. Está resolvido. Então, o Palmeiras vai ter um bom zagueiro volante, né? Porque ele joga por ali também. Aníbal, temporada ruim. Fechou com uma temporada ruim para o Aníbal. Não jogou bem, diferente daquele jogador de 2024. Terminou mal também em 2024. Esse ano o Aníbal foi muito mal. No Mundial jogou bem, depois ficou fora. Acho que ele estava suspenso, né? Mas não fez uma boa temporada. Enfim, o que eu quero falar também é sobre Bruno Rodrigues. Bruno Rodrigues ficou mais de 400 dias afastado e aí vai jogar uma pelada de fim de ano. O cara não conseguiu jogar. Demandou tempo demais para se recuperar. Esforço da equipe do Palmeiras de fisioterapia. Um tempo em que o Palmeiras ficou pagando o salário deles, com certeza em dia, rigorosamente em dia. E o cara vai de férias, quer jogar a final do campeonato da cidade dele. Aí ele está de brincadeira, né? Aí o Bruno Rodrigues está de brincadeira, que não conseguiu jogar no Palmeiras. Teve algumas partidas, data FIFA, que o Palmeiras precisava contar com o Bruno Rodrigues, não consegue jogar. Para mim tinha que ser liberado, principalmente depois até de mais esse desrespeito aí. Mas o Palmeiras resolveu multar. É pouco. Resolveu multar. Para mim tem que ser negociado. Não só por esse episódio, mas também por não ser um jogador do nível do Palmeiras. É um jogador que não resolve, ficou quase 2 anos afastado, e quando teve oportunidade também não é um jogador decisivo, não é um jogador que pode, nem para reserva, porque quando é reserva e entra e não resolve, ocupa espaço de alguém que pode vir para resolver. Então não dá para manter um jogador desse nível, tem que ser liberado também, já que o Palmeiras cuidou, recuperou, tratou. Parabéns para o Palmeiras. E agora agradece também o Bruno e manda andar, né? O Palmeiras precisa buscar esse ano jogadores que chegam, realmente que tenham uma mentalidade vencedora, de campeão, para formar de novo um grupo vencedor. Porque o Palmeiras se desfez de um grupo vencedor e aí contratou jogadores que parece que nem sabem o que é isso. E o Bruno, além de tudo, saiu essa notícia aí da multa. Aí eu fico pensando, tá, vai multar o Bruno Rodrigues agora, tá? Porque jogou uma pelada. E quando aconteceram expulsões irresponsáveis, que não dá para admitir um momento importante da competição, como aconteceu com o Marcos Rocha, no final do Brasileiro do ano passado, como aconteceu esse ano na decisão da Copa do Brasil com o Aníbal. Aí, nesse momento, não pune ninguém? O que é pior para o Palmeiras? O cara jogar uma pelada do fim do ano, que está errado, jogar uma pelada lá na cidade dele, que não está sendo, ainda mais ele, né? Passou 400 dias machucado. Está errado, tem que ser punido, para mim tem que ser negociado. Não só por isso, porque não dá mesmo. Agora, o que é pior? O cara que jogou uma pelada de fim de ano na cidade dele, ou o cara que foi expulso num jogo contra o maior rival, comprometeu o jogo de volta da decisão da Copa do Brasil, para o Palmeiras era a decisão, né? E o Palmeiras foi eliminado. Ou perdeu o Campeonato Brasileiro do ano passado, que o Palmeiras chegava na 36ª rodada, líder do campeonato. Precisava só empatar com o Botafogo, o Marcos Rocha vai expulso e o Palmeiras toma 3-1. Isso é muito pior. Isso é muito pior. Então o Palmeiras precisa começar a entender
que a punição não é para esses caras que não jogam nunca, que estão afastados, que não faz diferença nenhuma. Tem que pegar os caras que estão jogando, que estão sendo expulsos, que estão atrapalhando, que estão comprometendo o campeonato do Palmeiras, comprometendo a trajetória do Palmeiras para o título. E aí está tudo certo. Então, falta mais rigor com relação a analisar o tipo de atitude que o jogador toma dentro de campo irresponsável, que compromete um trabalho de uma equipe toda de um ano inteiro. Eu acho que faltou esse tipo de punição dentro do elenco do Palmeiras, tá? E também a gente tem que falar, já falamos aqui, inclusive numa live, né, desse terceiro mandato aí. Já falei hoje no programa, o Palmeiras já aconteceu uma mudança de estatuto, porque o mandato do presidente era de 2 anos mais 2. Esse foi o mandato do Paulo Nobre. 2 anos mais 2, 4 anos no total. Durante o mandato do Gagliotti, houve uma mudança no estatuto, mudando o mandato de 2 anos para 3 anos. Então, o Gagliotti assumiu o primeiro ano, 2 anos de mandato, foi reeleito aí sim com a mudança para 3 anos de mandato. E agora a Leila, com esse benefício aí dos 3 anos, ela teve 3 anos, mais a reeleição, mais 3 anos. Então, se a gente comparar o mandato da Leila de 6 anos, como lá atrás do Paulo Nobre, né, antes do Gagliotti, a Leila já estaria no terceiro mandato, né, naquele antigo estatuto do clube, que era 2 mais 2. A Leila tem 3 mais 3, então são 6 anos quando o Paulo Nobre teve 4. Então seria aí já um terceiro mandato. Então já houve uma mudança de estatuto, acho que não cabe mais uma mudança de estatuto, até para a Leila concorrer a um terceiro mandato. Eu acho que tem que abrir espaço para outras pessoas que estão ali também esperando uma oportunidade, ou a volta. Eu gostaria muito de ver o Gagliotti de volta. Gagliotti vencedor, já teve aí 5 anos como presidente do Palmeiras, entende muito bem como funciona a política do clube, entende muito bem de contratação. Ele foi buscar o Abel Ferreira, ele foi buscar o Hendrick, ele foi buscar o Estevão, tudo isso na administração do Gagliotti. Então dá para entender. E 2 Libertadores, né? 2 Libertadores. Além de fazer boas contratações, ainda o cara foi buscar 2 taças da Libertadores que estão lá na sala de troféus do Palmeiras. Então, é um cara muito competente e tem gente competente no Palmeiras. Então, não precisa de um terceiro mandato. Essa é a minha opinião. E que o Palmeiras possa valer e fazer cumprir o seu estatuto, tendo uma nova eleição sem que a presidente atual possa concorrer, né? Essa, pelo menos, é a minha opinião. A gente já falou sobre isso e quando fizemos uma enquete, essa também foi a decisão do pessoal que estava trabalhando aqui, que estava participando com a gente. Tá legal, então? Agradecendo sempre vocês. Continuem se inscrevendo no canal. Fala, palestrinas, encerrando mais um vídeo aqui. Muito obrigado por acompanhar nosso trabalho. Já deixa o like para dar aquela força pro canal. Seja bem-vindo para quem acabou de se inscrever. E quem tá chegando agora e não se inscreveu, deixa o meu convite aqui para vocês, tá? Se inscreva no canal e ativa o sininho de notificação. Toda vez que sair um vídeo novo, vocês serão avisados pelo YouTube. Fiquem à vontade para deixar a opinião de vocês de tudo que foi passado aqui no vídeo, no espaço de comentários do canal. E é muito importante a opinião de vocês, porque o canal ele sempre está crescendo com a sua participação. E a gente sempre está olhando o comentário de vocês e respondendo a todos. Então, muito obrigado a todos pela participação, muito obrigado por acompanhar nosso trabalho até aqui. E seja mais uma vez muito bem-vindos para quem está chegando agora. Fiquem à vontade, o canal é para vocês. Vou ficando por aqui. Assim que surgir notícia, nós voltamos aqui, tá bom? Tchau, tchau.